Nos anos 70, as expectativas a respeito da exploração do espaço estavam lá no alto. O homem havia pisado na Lua pela primeira vez em 1969. Em 1973, os Estados Unidos colocaram em órbita a sua primeira estação espacial. Tudo parecia caminhar para que em um futuro relativamente próximo, as primeiras colônias espaciais já pudessem começar a ser construídas. Foi essa a aposta da NASA. Em 1975, a Agência Espacial montou um time de cientistas, engenheiros e arquitetos para discutir como essas colônias poderiam funcionar. A equipe foi coordenada por Gerard O'Neill, o professor da Universidade de Princeton, que trabalhou no projeto durante 10 semanas. Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Enquanto ensinava física na Universidade de Princeton, O'Neill propôs aos seus estudantes que concebessem enormes estruturas no espaço com o objetivo de mostrar que viver ali poderia ser algo desejável. Diversas das arquiteturas propostas eram capazes de prover áreas grandes o suficiente para a vida humana com conforto. Este resultado cooperativo inspirou a ideia de um cilindro e foi publicada por O'Neill em um artigo de setembro de 1974 na Physics Today. O'Neill criou 3 diferentes projetos. Ideia 1. Uma esfera medindo 1,6 km de circunferência rotatória, aproximadamente 513 metros de diâmetro, com as pessoas vivendo na região equatorial. Um estudo posterior da NASA na Universidade de Stanford desenvolveu uma versão alternativa da Ilha 1, a geometria do taroide de Stanford, uma forma taroidal com 1.600 metros de diâmetro. Ilha 2, também uma esfera de 1.600 metros de circunferência. Ilha 3, 2 cilindros que rodam em sentidos contrários, cada um com 8 km de diâmetro e 32 km de comprimento. Cada cilindro tem 6 seções que percorrem todo o seu comprimento, sendo 3 janelas e 3 terra. Além disso, um anel agrícola exterior com 16 km de raio gira em velocidade diferente e é utilizado para a produção de alimentos. A seção industrial está localizada no meio, atrás da antena, para permitir que a gravidade reduzida facilite os processos industriais. Para economizar no imenso custo de lançar via foguetes o material a partir da Terra, esses habitats seriam construídos com matérias-primas recolhidas na Lua e lançadas para o espaço através de uma espécie de catapulta magnética chamada de acelerador de massa. Um desses projetos aparece no filme Elysium. Numa Ilha 3, os cilindros giram para prover a gravidade artificial em sua superfície interna. Por causa de seus raios muito longos, os habitats devem girar aproximadamente 40 vezes por hora, simulando assim a gravidade terrestre. Pesquisas sobre os impactos de uma estrutura rotativa como essa na fisiologia humana indicam que quase ninguém, em velocidades baixas como esta, iria experimentar algum tipo de enjoo por causa das forças de Coriolis agindo no ouvido interno. As pessoas seriam capazes de detectar o movimento horário, anti-horário ao virar a cabeça e também porque qualquer objeto derrubado pareceria ter sido levemente deslocado uns poucos centímetros. O eixo central do habitat seria uma região de gravidade zero e o plano é aproveitar a possibilidade para manter ali empreendimentos de recreio. Assim como no ar terrestre, o habitat foi planejado para ter oxigênio em quantidades parciais, com 20% da pressão total. Nitrogênio também seria acrescentado para acrescentar mais 30% de pressão. Essa atmosfera de meia pressão iria preservar os gases e reduzir força e espessura necessárias requeridas das paredes da estação. Nestas proporções, o ar dentro do cilindro e na sua casca é capaz de prover uma proteção adequada contra os raios cósmicos. Enormes espelhos estão presos por dobradiças nas extremidades das seções de janela, com a parte móvel sempre apontada para o sol. O objetivo desses espelhos é refletir a luz solar para dentro dos cilindros através das janelas. A noite é simulada pela abertura dos espelhos, deixando que a janela mostre o espaço vazio, o que também permite que se irradie o calor de volta para o espaço. Durante o dia,
o Sol refletido parece se mover conforme os espelhos se movimentam, criando uma progressão natural de ângulos de vista. Para permitir que a luz entre no habitat, enormes janelas percorrem o comprimento do cilindro. Elas não são inteiriças, mas compostas de diversas pequenas partes, prevenindo assim a ocorrência de uma ruptura catastrófica. Assim também, as janelas de alumínio ou aço podem aguentar a maior parte das forças geradas pela pressão do ar no habitat. Ocasionalmente, um meteorito poderia quebrar um desses painéis, o que causaria a perda de alguma atmosfera. Porém, os cálculos mostram que isso não seria sequer uma emergência, dado o enorme volume do habitat. O habitat e seus espelhos precisam permanecer mirados na estrela. O'Neill e seus estudantes criaram uma forma de manter a colônia inteira girando 360 graus por órbita sem a utilização de foguetes. Primeiro, o par de habitats poderiam ser girados tratando os cilindros como um volante de reação, o Reaction Well. Se uma rotação do habitat está um pouco fora de ritmo, os dois cilindros girariam um sobre o outro. Assim que o plano formado pelos dois eixos de rotação estiver perpendicular no eixo de rotação à órbita, então o par de cilindros pode ser guinado para mirar no Sol através de uma força entre os dois rolamentos. O afastamento causaria uma processão giroscópica em ambos os cilindros, fazendo com que o sistema todo guine para uma direção. Uma aproximação irá causar a guinada para outra direção. Os habitats que rodam em sentidos contrários não provocam efeito giroscópico e assim, esta pequena precessão pode continuar por toda a órbita da estação à volta da estrela, mantendo-a alinhada. O projeto com maior escala, a colônia cilíndrica, teria capacidade para mais de 1 milhão de habitantes. As demais poderiam ser ocupadas por cerca de 10 mil. Na época, segundo uma reportagem da CNN, o coordenador O'Neill estipulou que com os desenvolvimentos tecnológicos certos, estruturas como essas poderiam começar a ser construídas em 1990. As expectativas, como sabemos, não se concretizaram. Hoje, grande parte dos esforços em torno da exploração espacial tem girado em torno do planeta Marte. A NASA afirmou a um veículo de comunicação que os Estados Unidos estariam há 10 anos de ter uma estação espacial orbitando a Lua. Segundo a agência, a ideia é estabelecer bases para expandir a exploração espacial para Marte.